Quando eu comecei a ler esse texto aqui, meditando na nossa palavra, no nosso culto de domingo, eu falei assim, Jesus vem nos ensinar, e a palavra é um tapa na nossa cara. Porque primeiro Jesus fala assim para os discípulos, entrem no barco, remem, porque vamos passar para o outro lado do mar. Quando ele fala vamos, ele não falou assim, vocês vão entrar e vocês vão. Vamos, eu estou junto, então só vamos. Aí o abençoado dos discípulos, em determinado momento, o que acontece? O mar, né, se agita. Eu acredito que já que nada acontece sem a permissão do Senhor. Então é uma permissão. O mar se agita, Jesus entra no barco, Jesus faz o quê? Jesus vai dormir, porque ele é o cara, né? Ele tá sossegado. Ele pega lá um travesseirinho, uma almofada e deita lá num cantinho. Detalhe, e o cantinho não é qualquer cantinho. A Bíblia vai nos dizer que é lá no leme. Lá onde fica o controle do barco. Então é ali que o Senhor decide repousar. Ou seja, está no controle. Então Jesus está ali deitado. Ele simplesmente decide tirar uma soneca. E deixa os discípulos lá remando. E num determinado momento, o mar ele simplesmente decide se agitar. Ficar furioso, a gente vai ver na palavra que as ondas são altas e começa a ir contra o barco. E começa aquela ventania, onde o que acontece? Os discípulos, eles começam a meio que se desesperar com aquela situação. Então eu imagino aqueles discípulos olhando no meio daquele mar, não tem nenhuma terra firme ali, eles estão no meio da água, não tem nada ali, nenhum pedido de socorro. Apenas Jesus. Só que nesse momento eles esquecem de Jesus. Eles esquecem que Jesus está ali. Eles simplesmente olham para a dificuldade. Ou seja, eles simplesmente enxergam que ali vai haver um fracasso. O barco começa a se movimentar no meio daquela água agitada. E daí eles começam a se desesperar. Eles se desesperam ao ponto de falar assim, socorro, né? A gente vai morrer. Aí fica jogando pro outro. Eu imagino a cena, eu fico aqui imaginando a cena. Eu tava lendo, eu fiquei assim, mano, eu acho que eu tô ali no meio, porque eu tô imaginando um falando pro outro assim, e aí? O cara tá dormindo ali. Será que a gente vai lá acordar? Vai lá, vai tu primeiro. Vai tu. Vai lá você. Acorda o cara. Por quê? Né? O cara tá aqui, veio aqui com a gente, falou que a gente vai atravessar, mas ele vai e dorme e a gente vai enfrentar esse negócio aí sozinho. Como assim? Aí imagina, foi lá um corajosão na fé, né? Mestre, né? Acorda. Tá acontecendo o barraco tá caindo aqui, o senhor tá aí dormindo? Ou seja, em outras palavras, se o senhor não levantar e fazer alguma coisa, a gente vai morrer, não tem outra opção. Ou a gente morre dentro do barco, ou a gente pula e se afoga no mar e morre do mesmo jeito. Levanta, Senhor, acorda a gente. O senhor não percebe que a gente vai morrer? Aí nesse momento, Jesus levanta e olha para ele e fala, vocês não têm fé? Ou seja, Jesus está com eles e eles não conseguem enxergar. Eles conseguem ver apenas o fracasso, apenas a situação. Jesus, ele acordou com o barulho do vento? Jesus, ele acordou com o mar agitado, com o barulho das ondas, com o balanço do barco? Jesus acordou com essa situação? Não. Jesus acordou quando? Quando alguém chegou e chamou. Então a gente precisa ficar atento nos detalhes do texto, porque é incrível. Jesus, ele mostra pra gente que ele se importa. Nesse momento ele está mostrando para nós que ele se importa com a tua voz. Ele não levantou porque o mar estava agitado. Ele não levantou porque o vento estava ali, sabe, alvoroçado. Ele não levantou porque o barco estava lá balançando. Ele levantou porque alguém chamou. E esse alguém chamou porque esse alguém estava precisando da ajuda dele. Esse alguém chamou porque esse alguém estava desesperado e não sabia para que lado correr. Ou seja, em alguns momentos da nossa vida, nós nos pegamos assim, no fundo do poço. As coisas estão acontecendo, a vida vem a porrada de um lado, o barco balança do outro, vem o vento, vem a tempestade, e você fica ali. E muitas vezes você não sabe para quem você recorrer. Muitas das vezes não vai ser o vizinho da esquerda nem da direita que vai socorrer. É apenas Jesus. Naquele momento, o suficiente estava ali. Mas naquele momento eles enxergaram o suficiente e não conseguiram enxergar. Ao ponto da ansiedade falar mais alto. Ou seja, eles estavam sofrendo antes de acontecer qualquer coisa. Eles pensaram com ele. Eu imagino que eles devam ter pensado os pensamentos dele. Meu, eu vi esse cara que está aí dormindo. O cara já salvou.
Vários. Ele já curou, já fez cego enxergar, já fez paralítico andar. Ele já tirou ali, já ressuscitou um cara que já morreu aí há 4 dias. E nós que somos da família, nós que estamos na presença, que somos do time do cara, ele vem aqui numa dificuldade dessa, deixa a gente perecer e dorme. Como assim? Ele vai deixar a gente morrer? Essa era a ansiedade dos discípulos naquele momento. Mas Jesus é tão misericordioso que ele ouve a voz. A ansiedade já existia, né? Exatamente. A ansiedade já existia naquele momento, então é algo que nós vivenciamos no dia de hoje. Só que o Senhor vem nos mostrar que ele não é apenas o que está acontecendo lá fora que importa. É o que está dentro. Então, quando ele ouve a voz de alguém que está precisando dele,